Paz do Senhor, queridos. Bom dia, bom dia. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje, sexta-feira, dia 2 de abril. Hoje é um dia muito especial. E não podia deixar de fazer aí essa transmissão, como sempre fazemos pela manhã. Mas Deus me fez mudar aqui um pouquinho o sermão da manhã, porque geralmente nós fazemos o sermão da manhã, trazendo aqui sempre o estudo aí de Romanos, e assim como a gente vai estudando a Bíblia, não é? Mas nessa manhã o Senhor me fez ser levado a pensar um pouquinho sobre o que representa esta sexta-feira, do qual é feriado, não é? Feriado para muitos. Então, o que comemoramos nessa sexta-feira tão maravilhosa? Vamos falar sobre isso hoje, então. Vamos mergulhar em cima desse propósito, vamos falar um pouquinho sobre isso. E as pessoas que certamente passarem por aí no Facebook teu, o meu, serão abençoados com isso. Não podemos deixar de falar sobre isso hoje. Então, Romanos, nós voltamos na segunda-feira falando com Romanos, capítulo de número 9. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre esse feriado, que é Sexta-feira da Paixão, conhecido por todo mundo aí. Vamos orar? Vamos falar com Deus hoje, dia 2 de abril de 2021. E assim o ano vai passando, hein? Domingo é Páscoa e a gente vai falar um pouquinho sobre isso então. Vamos orar para que não sejam nossas palavras sem o direcionamento do Espírito Santo do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus soberano, quero te agradecer por essa ocasião, por esse momento tão maravilhoso em que nós podemos, ó Deus, estar diante de Ti, ó Deus, ouvindo da Tua palavra, aprendendo a Tua palavra, crescendo, ó Deus, no conhecimento. Quero te pedir que o Seu amor, a Sua bondade, a Sua graça seja sempre sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, precisamos, somos carentes, nós, ó Deus, somos dependentes da Tua graça e misericórdia. Fica conosco, direciona as nossas vidas, conceda, ó Deus, sobre cada um de nós dias de bênção. Essa semana ainda seja uma semana de bastante revelação aos nossos corações. Pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja sarando, curando, trazendo paz, trazendo libertação sobre a vida de todos aqueles que estão enfermos, sobre todos aqueles que ainda não vivem a Páscoa como deveria viver. Que o Senhor os abençoe, os alcance com a Tua infinita misericórdia. Nós oramos por todos os nossos irmãos em Cristo, toda a igreja, oramos para que o Senhor esteja abençoando a todos no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, dia maravilhoso hoje, um dia muito lindo, e eu quero aqui falar um pouquinho para você a respeito dessa sexta-feira, que todo mundo aí que está de feriado já desligou o despertador, por isso que nós temos bem menos gente agora, mas não tem problema, depois assiste. Muitos já desligaram o despertador e já fecharam a cortina, falaram, vou dormir até mais tarde. É isso aí, tem que aproveitar o feriadão mesmo. Mas como passar por essa data sem mencionar tudo aquilo que aconteceu e que vem acontecendo, não é, durante mais de 2000 anos aí. Hoje é sexta-feira da paixão, mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, eu preciso entender com você de que a mensagem da cruz, ela só tem significado para aquele que crê, porque é uma obra de fé. A obra da cruz é uma obra de fé. Então Jesus, ele morreu numa cruz para satisfazer a justiça de Deus com relação ao pecado. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. E Deus desejou no seu coração trazer reconciliação. E foi isso que o Senhor fez, para que houvesse justiça, sabe? E o pecado ele fosse eliminado, precisava de um sacrifício justo, de um sacrifício que não tivesse pecado, não tivesse defeito.
O próprio Deus se esvazia de si mesmo e ele se torna, sabe, o sacrifício. O sacrifício. Jesus, sendo 100% Deus, se esvazia de si mesmo para se tornar o sacrifício. E Jesus, ele vai se tornar o cordeiro, sabe, que foi oferecido por todo pecador. Jesus foi oferecido como cordeiro sobre a vida de todos os pecadores. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho. Queridos, o sacrifício de Jesus na cruz custou tudo, não foi por um acaso e também não foi sem valor. O valor do sacrifício de Jesus foi de um valor inestimável. Inestimável. Eu costumo dizer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor, custou tudo. Custou tudo, porque Deus, sendo Deus, se esvazia. Filipenses vai dizer com relação a esse Deus que é nós, que ele se esvazia. Ele se esvazia de si mesmo para se tornar um ser humano sem pecado e esse sofrer todas as dores, todas as ofensas do pecado, para ser, sabe, a ovelha substituta. Ele veio para substituir a mim e você. Nós que deveríamos morrer no pecado, morrermos para definitivamente sermos separados de Deus, mas o Senhor então satisfaz a sua justiça, morrendo em nosso lugar. Isso é absolutamente, sabe, incompreensível se não olhar pelos olhos da fé. Por isso que muitos vão olhar para isso como uma história louca, mas a história do cristianismo é a maior demonstração de amor que se pode entender. Mas entendendo como foi esse percurso, então nós vamos olhar para a semana da paixão, a semana que antecedeu a morte de Jesus, porque Jesus iria ser colocado na cruz e ali ele satisfaria, toda a justiça de Deus, ele satisfaria toda a justiça de Deus. Mas houve uma semana da qual tudo foi preparado para que o Cordeiro fosse apresentado. Vamos analisar sobre essa semana. No domingo começa então, o domingo vai começar com aquela entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai entrar e os judeus esperavam, o povo esperava que o Messias viesse montado nos melhores cavalos e toda uma comitiva viesse ali fazendo o seu acompanhamento. E Jesus vai entrar em Jerusalém fazendo uma demonstração de simplicidade, uma demonstração de que ele veio a este mundo simplesmente para pagar o preço dos nossos pecados. O reino do Senhor é chegado, mas não é chegado fisicamente, é chegado espiritualmente. O Senhor veio para implantar o seu reino, primeiro, espiritualmente, dentro de nós. Foi isso que o povo não entendeu naquele tempo. Eles esperavam um reino visível, um grande templo, sabe, e o rei se assentando ali dentro para reinar. E Jesus não quis se assentar, sabe, em templo feito por mãos de homem. Ele preferiu se assentar no nosso coração e reinar de dentro do nosso coração em um reino espiritual primeiro. Então domingo começa com a entrada de Jesus, sabe, em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e demonstrando ali, sabe, toda a simplicidade, mas também toda a validade de seu ministério. Jesus agora passa ao segundo dia, que é a segunda-feira, e segunda-feira Jesus sai e de repente ele se depara com uma figueira que não tinha frutos, e ele amaldiçoa essa figueira. Ele amaldiçoa essa figueira dizendo a respeito da falta de frutos daquela figueira. Jesus, partindo dali, Jesus vai então purificar, ele vai falar ao templo. Mas veja que Jesus, indo ao templo, ele vai se deparar com uma situação em que lá no templo as pessoas estavam fazendo do templo lugar de mercado, lugar de comércio. E Jesus, na purificação do templo, Jesus vai acabar com a história dos mercadores
que estavam vivendo sobre a fé daquele povo. E Jesus então faz uma limpa, Jesus ali, sabe, faz uma destruição de todo aquele comércio dentro do templo. Até parece que estamos vivendo nos dias de hoje isso, quando nós vivíamos dias atrás um comércio exacerbado, sabe, com relação a tudo aquilo que a gente via no meio gospel, e de repente veio pandemia, acreditamos que Deus, sabe, trouxe um tempo para limpar a igreja. Acabou os popstar, acabou os pregadores que pregavam por muito dinheiro, acabou aqueles coaches dentro da igreja, acabou. Então na internet agora por aí, mas dentro da igreja acabou. Acabou. Hoje a igreja está vivendo a igreja, amando uns aos outros, se submetendo ao seu pastor, e quem não se submete sai fora mesmo. Então, queridos, estamos vivendo um período em que o Senhor também está limpando na sua igreja de todo o mercado que existia dentro da igreja. Pois bem, Jesus ali, ele estava querendo, sabe, motivar, o culto, mas o culto como ele deveria ser no templo. Nós vamos ver que também nesse período Jesus vai se deparar com uma oferta em que ele vai mencionar, dizendo: por todos os tempos as pessoas não esquecerão dessa oferta. É a oferta da viúva. É a oferta da viúva. Foi na semana, sabe, da paixão. Foi na semana da paixão, ou seja, na terça-feira, esta viúva foi ao gasofilácio entregar a sua oferta simples, humilde, mas a sua oferta mais pura, como Jesus gostava. Mais pura como Jesus gostava. E Jesus então mencionou, sabe, a respeito da fé daquela mulher, que ofertou do seu pouco, mas ofertou tudo. Nós vamos ver algo que acontece agora na terça-feira, semana da paixão, que eu gosto muito e sempre menciono, que é o sermão escatológico citado em Lucas, mas principalmente em Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico, porque Jesus vai estar essa semana muito próximo dos discípulos, e essa semana Jesus então vai traçar esse esboço, vai deixar aqui ao coração dos discípulos essa expectativa, essa esperança de que ele voltará, e ele vai dar ali a respeito dos sinais, ele vai dar ali informações a respeito do que há de acontecer nesses dias, e o capítulo de número 24 ali vai deixar, sabe, algo muito profundo para todos nós, não só os discípulos, mas para todos nós. Na quarta-feira nós vamos ver que Jesus está em Betânia. Betânia era um vilarejo bem próximo de Jerusalém, e Jesus sempre ia, mas voltava a Jerusalém, porque toda a profecia há de se cumprir em Jerusalém. Por isso que nós olhamos até mesmo no cenário escatológico hoje, toda a profecia que vai se cumprir, ela tem uma ligação com Jerusalém, com Israel. Então Jesus ia a Betânia, mas Jesus voltava. E Jesus indo a Betânia, Jesus então vai ser ungido os seus pés com aquele vaso de alabastro. Você lembra disso? Um vaso que custava muito, mas aquela mulher, sabe, banhou os pés de Jesus e ali enxugou com os seus cabelos, ungindo, simbolizando que o Evangelho do Senhor há um perfume encantador, que quando você prova desse perfume, sabe, nada mais vai te tirar da tua cabeça de que o Evangelho é a coisa mais linda que pode acontecer. Na quarta-feira também nós vamos ver que acontece algo que nós denominamos a trama de Judas, porque Judas vai tramar, sabe, por míseras moedas, vai tramar, sabe, entregar o seu mestre, vai entregar Jesus, sabe, vai trair Jesus, mostrando ali aos soldados romanos quem era Jesus. Então nós vamos ver que a trama acontece tudo na quarta-feira. Passado a quarta vem a quinta-feira. A quinta-feira eu penso que talvez seja o pior dia para Jesus. O pior dia, porque a conspiração está no ar. Sabe, na quinta-feira o dia já se começa de uma forma muito complicada. A quinta-feira ele vai saber a respeito, sabe, do traidor. Ele vai ter momentos próximos com os discípulos que não deixou de se tornar a família de Jesus.
Jesus certa vez vai dizer de que é indagado por alguém: quem são a sua família, Jesus? E Jesus vai dizer: minha família são esses que me seguem, que cumprem os mandamentos do Senhor. Esses são os meus irmãos, minha mãe e meus pais. Esses são a minha família. Então Jesus agora estava caminhando com os discípulos e, de certa forma, eu penso que na cabeça de Jesus estava passando, ali muitas mensagens do tipo assim: esta noite mesmo tudo vai acontecer. E os discípulos, qual será a reação deles? Muito bem, e o dia ele transcorreu, e ao final da tarde nós vamos ver que acontece algo que por todo o Evangelho nós vamos citar que é algo, como uma expressão da humildade desse Senhor, que sendo Deus se esvaziou de Deus e se tornou forma humana. E ele escolheu não morar em templos feitos por mãos de homens, mas escolheu morar no coração do homem. Esse mesmo Deus agora vai se rebaixar ao mais baixo que o homem pode chegar. E Jesus agora se depara com uma situação em que ele quase se prostra. Ele vai se abaixar e ele vai pegar uma bacia com água. E ele vai pedir para os discípulos se assentarem, e ali Jesus vai banhar os pés dos discípulos, fazendo o que é costume na cultura dos judeus, o lava-pés. O lava-pés é feito pelo menor dos servos da casa. E Jesus ali se coloca como o menor dos servos da casa. E Jesus ali vai banhar os pés dos discípulos, dizendo, olhando nos olhos dos discípulos, dizendo, que o amava. Eu penso que nesse momento as lágrimas corriam e os discípulos ali não podiam expressar palavra tão profunda como simplesmente amor. Jesus ali estava banhando os pés e lavando os pés de cada um dos discípulos. Lembro de que esse era o costume dos judeus, porque eles andavam com sandálias e toda a geografia da Palestina era pó, era terra, muito seco, e os pés sujos. Então era costume para entrar numa casa que então se lavasse os pés daqueles convidados. Então os discípulos foram convidados para começar uma nova igreja. Estava sendo convidado ali os discípulos. Jesus estava lavando os pés deles, como se estivesse dizendo: filhos, entre, a casa é sua. Tem até um canto que diz: entra, a casa é sua. Jesus ali estava convidando os discípulos para algo que seria talvez a noite mais comprida do Evangelho. A noite mais comprida, principalmente para Jesus, que sofreu toda a agonia, da crucificação. Logo depois, Jesus então, preparado à mesa, Jesus vai servir a ceia, seria a última ceia. E Jesus disse, no sermão escatológico, Jesus também disse a respeito das bodas do Cordeiro. Então, se aquela era a última ceia com os discípulos, Jesus estava dizendo: olha, eu vou preparar para vocês um lugar onde nós certamente estaremos juntos para sempre. Jesus estava dizendo das bodas do Cordeiro, estava dizendo da grande festa em que ele voltaria a se encontrar com os discípulos. Mas aquela ali, na quinta-feira, à tardezinha, começo da noite, seria a última ceia de Jesus com os discípulos. E ali, Jesus tem momentos na ceia em que ele vai conversar com Pedro, vai dizer: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro disse: não, Senhor, de maneira alguma. Porque ali naquele momento da última ceia, Jesus vai ter um momento com os discípulos em que Jesus vai dizer: olha, é chegada a hora. Eu penso que essa frase ecoou na mente dos discípulos como algo bárbaro. É chegada a hora. Pedro estava com o seu sangue fervendo, dizendo: não, Jesus, não, deixa que eu vou estar contigo, ninguém vai tocar na sua vida. Pedro estava com o sangue fervendo, os discípulos estavam com o sangue fervendo. Percebo que essa última ceia foi uma ceia daquelas ceias, muito tensa. E os discípulos agora, sabendo que é chegada a hora, Jesus então consola. E Jesus ora com os discípulos, dizendo: é necessário
que tudo isso aconteça. É necessário. Mas no último momento da ceia, Jesus precisa revelar que um de vocês é o traidor. Existe um traidor entre nós. Eu me coloco agora num pensamento voando e imaginando uma ceia, todos ali, sabe, agachados, de joelhos, sentados no chão, porque era a cultura dos judeus, eles faziam a sua alimentação no chão, estendia ali, sabe, o pano. Eu penso que a mesa em que eles serviram a ceia era uma mesa baixa, e eles estavam assentados à beira da mesa. Não é aquela mesa triunfal que você vê em alguns quadros, em algumas salas, sabe, era costume dos judeus eles se assentarem à beira da mesa, mas não tinha cadeiras, eles se assentavam no chão. E penso que a mesa era bem baixa, e Jesus preparou a mesa, e a mesa posta. Mas quando Jesus disse, o traidor está conosco, eu penso que cada um olhou um para o outro lado, e eu penso que ali então pairou aquela tensão do tipo, quem é o traidor? Como se tivesse que haver justiça naquele mesmo lugar e naquela mesma hora. Mas Jesus estava, sabe, discipulando os discípulos de que a hora era necessário que chegasse para que se cumprisse tudo aquilo que Jesus pregou que seria feito na cruz do Calvário. Difícil, mas precisava ser cumprido. E agora então Jesus vai receber o beijo em que vai demonstrar o traidor. O traidor que dali da última ceia, ele sai e ele vai entregar Jesus. E vai entregar Jesus às mãos dos romanos. Ei, o que nós temos feito com o Evangelho do Senhor? Muitos às vezes dizem, Judas traidor. Mas quantos têm traído Jesus nas noites de quinta-feira? Têm saído e simplesmente têm negado Jesus, com a sua vida promíscua, com a sua vida distante, com a sua vida incrédula, com a sua vida que ora está servindo a Deus, ora está negando ao Senhor. Que hoje possa ser um dia de reflexão e entendimento de que Jesus não voltou atrás, mas ele cumpriu o seu papel até a morte, e morte de cruz. Quinta-feira então está se esgotando, e Jesus sai da última ceia, deixa os discípulos e vai ao lugar. Vai ao lugar aonde eu entendo que talvez seja o lugar mais difícil para Jesus. E os discípulos seguem a Jesus, mas quando seguem a Jesus, Jesus vai ao Getsemane, o lugar que por seu nome já tem lugar de prensa. Getsemane quer significar prensa. Seria exatamente o lugar onde Jesus seria prensado pelos nossos pecados. E Jesus ali pede aos discípulos dizendo, ei, vou ali orar, vigiai e orai comigo para que não entremos em tentação. E quando Jesus vai ter com os discípulos, eles estão dormindo. Mas não vai muito longe a noite, e Judas então aparece. E junto com ele todos os soldados romanos e todos os judeus que por ali estavam, porque eles queriam pegar o inocente que seria levado à cruz para morrer pelos nossos pecados. Eles queriam achar um crime sobre a cabeça de Jesus para incriminá-lo. E assim vão fazer por toda a noite, indo de um tribunal ao outro, para que então pudesse ali incriminar Jesus pelos meus e pelos seus pecados. Mas eles não conseguiram achar os defeitos de Jesus, os pecados de Jesus, mas mesmo assim insistiram a noite inteira. E a narrativa aí é de Mateus 27, capítulo 27, versículo de número 23. Eu vou ler só alguns versículos para você, e nós estamos encerrando isso. Versículo 24 diz, vendo Pilatos que nada consentia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo, eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue seja sobre nós e sobre vossos filhos. Ainda o peso do sangue de Jesus está sobre a nação de Israel. Por isso que cremos que existirá ainda um acerto
falamos da tribulação, que será um momento em que o Senhor ainda vai tratar com a nação de Israel, porque o sangue foi derramado sobre aquela terra, e aquela terra tem ainda o peso do sangue de Jesus que foi escorrido sobre aquele lugar, e Deus certamente há de tratar aquele lugar, e nós os cristãos esperamos pelo arrebatamento, e também esperamos que o Senhor faça um grande acerto com a sua casa, a casa de Israel. Versículo 26 vai dizer assim: então lhe soltou Barrabás, soltam um ladrão, para então julgar aqui e matar na cruz do Calvário um inocente. Muito bem, essa é a lei dos homens. Então soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-os para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram junto a ele o batalhão de soldados, e os despindo, vestiram-lhe um manto de escarlate, despindo Jesus, a vergonha da cruz. Você tem que entender que a cruz é a vergonha da cruz. Jesus se tornou ali a exposição do mais cruel pecado, por nos amar. Ele se deu a tudo isso por nos amar. Versículo 29, e eles traçaram uma coroa de espinho. Essa foi a recompensa de Jesus, por ele amar-nos até o fim. Uma coroa de espinho, e colocaram sobre a sua cabeça, e a sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o zombavam, dizendo: salve o Rei dos Reis, salve o Rei dos Judeus. Aqui Jesus então ia começar um momento da crucificação, horas que pareciam intermináveis, momentos que pareciam incalculáveis, momentos de dores intensas que nenhum homem, é necessário dizer isso, nenhum homem seria capaz de suportar. A aflição, a agonia, a vergonha da cruz, mas Jesus suportou em nosso lugar, sem abrir a sua boca e sem reclamar. Mas é importante dizer que eu comecei dizendo para você hoje a respeito, sabe, da justiça satisfeita de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Por quê? Porque toda a ira de Deus, o cálice da ira de Deus contra o pecado, foi derramado sobre a cruz. Foi derramada sobre a cruz. E aonde estava você? Eu lhe pergunto a você que hoje comemora a Sexta-feira Santa, hoje você vai almoçar com a família, hoje você comemora um dia de feriado, um dia de folga, mas aonde estava você no cenário da crucificação? Veja bem, existia 3 cruzes lá no Gólgota, lugar da caveira, no lugar onde levavam os piores criminosos, no lugar onde hoje os especialistas, os pesquisadores e a própria ONU diz que a crucificação foi o meio mais cruel que a humanidade já teve de ali vencer os seus inimigos, vencer os seus criminosos. A própria ONU, a própria atualidade, os pesquisadores dizem que a cruz foi o meio mais cruel que a humanidade já teve para então, sabe, destruir os criminosos. E Jesus estava ali como um criminoso, como um pecador, em seu lugar, na cruz do Calvário, no Gólgota, lugar de caveira, lugar em que ele seria exposto aos corvos que estavam sobrevoando para ver o último fôlego dele e tentar ali saturar o seu corpo. Ali o lugar mais feio, mais inóspito, o lugar mais nojento, aonde talvez a menor expressão da presença de Deus manifesta, ali estava. Então Jesus sendo exposto como oferta, sabe, no altar, aonde seria ali consumido toda a ira de Deus. Aqui eu quero terminar com você, mas eu queria que você me respondesse: aonde estava você ali? De um lado estava uma cruz, de outro lado outra cruz, e 2 pecadores, 2 ladrões que estavam naquelas cruzes. Um foi salvo à direita, outro foi salvo à esquerda, e Jesus estava na cruz do meio. Aonde estava você? Você estava sendo levado
com Jesus, porque todo aquele que crê em Jesus será salvo. Se você crer na cruz do Calvário, você está celebrando hoje. Se você crê na cruz do Calvário, você está celebrando hoje que a Sexta-feira Santa significou para você a Sexta-feira da libertação, a Sexta-feira em que todo pecado, toda injustiça, toda maldade em que o pecado gerou sobre a humanidade estava sendo destruído ali. Você ali no Gólgota estava se tornando um inocente novamente. Agora detalhe, você não morreu. Detalhe, você não pagou nada. Aliás, não fizemos nada para sermos salvos. Jesus ali no Gólgota estava pagando toda a sentença de pecado que estava sobre o nosso ombro. Estávamos nós ali sendo libertos de todo o peso do pecado. Jesus se tornou culpado para nos tornar inocentes lá no Gólgota. Estava de um lado um bandido, do outro lado outro bandido, e Jesus salva os dois, mas Jesus vai à cruz do meio para morrer por mim e por você. Eu e você que cremos no Evangelho, cremos que Jesus Cristo morreu para salvar o pecador, nós estávamos sendo pregados na cruz do meio com Jesus Cristo. Ali vai ser o momento da maior agonia de Jesus. Ali é narrada por Mateus capítulo 27, e lá no versículos de número 44 diz o que eu acabei de citar para você. E também os ladrões que foram crucificados com eles lançaram o mesmo insulto. Ali os ladrões estavam soltando insultos a Jesus, mas Jesus dizendo, da mesma forma que diz aos judeus, Jesus estava dizendo ao Pai, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Versículo de número 45, e desta hora houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Queridos, o momento mais duro, porque no momento da cruz, no momento em que Jesus brada dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, a ira de Deus estava se voltando contra a cruz. O cálice da ira de Deus, toda a fúria de Deus com relação ao pecado, estava sendo derrubado sobre a cruz. Agora Deus não estava mais olhando para o Filho, mas agora Deus precisa estar de costas, e Ele não está mais olhando para a cruz. A verdadeira separação foi feita na cruz. Foi feita na cruz, e definitivamente na cruz, onde Deus está de costas para a cruz, e agora Jesus sente a grande falta da justiça, do amor, da pureza de Deus, e diz, Senhor, aonde tu estás? Por que me abandonaste? E Jesus ali, num silêncio, vai entregar a sua vida por amor a mim e a você. E o texto vai dizer assim, de que Jesus novamente bradando em alta voz. Olha, eu gosto desse texto, irmãos, eu gosto desse texto. Olha o que diz o versículo de número 50. Porque o diabo, ele vai falar e a mentira vai ecoar, até mesmo no meio dos judeus, vai ecoar até hoje. Sabe a mentira de que o diabo matou a Jesus na cruz? Ele não matou a Jesus. Quem matou a Jesus na cruz foi os nossos pecados. Ele morreu conscientemente na cruz. O diabo não pôde fazer nada. A cruz foi a derrota, foi a vergonha, foi o escárnio de Satanás, porque na cruz ele perdeu. Olha o que diz o versículo de número 50. Jesus novamente bradando em alta voz, rendeu-lhe o espírito. O diabo não pôde matar a Jesus, foi Jesus que rendeu o espírito, porque quando o espírito saiu de Jesus, a morte certamente veio. Mas para provar que a morte não teve valor, não teve força sobre Jesus, Jesus então, ao terceiro dia, vai ressuscitar. Jesus na cruz do Calvário, conscientemente morreu por meu e pelos teus pecados. Hoje celebramos a morte de Jesus. Somos livres porque Ele
pagou a nossa dívida, arrancou toda a nossa dívida e ainda nos inocentou. Por isso que João vai dizer: se conheceis Jesus, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo somos verdadeiramente livres. Nós não fomos libertados, nós fomos livres. Nós somos livres de novo pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. Uma boa sexta-feira, e que nessa sexta-feira você celebre com seus familiares, seus amigos. Celebre agora no Facebook, compartilhando com todos que você pode. Celebre dizendo que Jesus Cristo, conscientemente, Ele pagou o preço dos seus pecados. E pelos seus pecados, Ele morreu. Mas Ele morreu e com a promessa de que Ele voltaria ao terceiro dia. Então não fica comendo chocolate, alisando a orelha do coelhinho hoje não. Não tem nada a ver esse mito. Sabe, hoje nós celebramos a morte de Jesus, mas domingo vem aí, e quando chegar domingo, vamos celebrar algo maior. Jesus Cristo não pôde ficar a uma sepultura, porque ela não pôde conter a glória de Deus, e Jesus Cristo agora vai vencer a morte, para estar conosco para sempre, como Jesus Cristo ressurreto, e aquele que ressuscitar com Jesus tem parte na ressurreição eterna. Que você tenha uma ótima sexta-feira, celebre a vitória do Evangelho na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, fica com Deus.